Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre os métodos de esboço, ok? Então, o que eu quero explicar sobre os esboços? O esboço, na realidade, é o ato de nós tirarmos os traços dos desenhos, ok? De nós tirarmos os contornos de uma determinada referência ou de uma determinada imagem, ok? Então, antes de nós começarmos a fazer o sombreamento de um determinado trabalho, nós precisamos primeiro fazer o esboço. Precisamos acertar as proporções dessa determinada imagem ou desse determinado desenho antes de nós começarmos a fazer o sombreamento. Muita gente tem dificuldades em fazer o esboço. Por quê? Porque não conhecem um método. Então, nós, como estamos acostumados, ou antes éramos acostumados a fazer desenhos a partir da imaginação, então nós não temos toda essa preocupação, não tínhamos toda essa preocupação, mas agora em desenhos realistas, né, nós como estamos a fazer desenhos que parecem fotografias ou desenhos realistas, né, que tem como base uma referência fotográfica, a imagem de um rosto, de uma personagem, então é necessário nós trabalharmos com proporções, é necessário nós trabalharmos com medidas que nos facilitam nós construirmos um determinado desenho, ok? Então, nós aqui vamos trabalhar com um método de esboço decalque, que é um método de esboço que eu uso nos meus trabalhos, ok? Existem outros métodos que vocês também podem investigar, que é o grid, ou a famosa grelha, e também tem a mesa de luz, e tem o método da mão livre, ok? Cada um de vocês é livre de pesquisar ou de se focar num determinado método de esboço, mas aqui no curso eu só vou ensinar este que eu uso particularmente, ok? Que é o decalque. Então, para nós fazermos o decalque, vocês vão precisar de uma folha branca, ok? E nessa folha branca, onde nós vamos preencher toda essa folha, vamos precisar também da nossa imagem de referência e vamos precisar da nossa folha em branco, onde nós vamos tirar todos os traços. O primeiro passo para fazermos o decalque é o seguinte: vocês vão precisar de um lápis escuro, um lápis 4B ou 5B, ok? E vocês vão preencher toda essa folha em branco, ok? Então, vocês vão pintar essa folha toda, ok? Com lápis, até preencherem toda ela. Mas aqui, para não dar muito trabalho, vocês também podem optar por outro método. Por exemplo, usar uma lixa e pegar o pó do grafite, ok? Uma lixa, vocês vão raspar o lápis sobre a lixa e vão colocar o pó aqui sobre a folha e vão preencher toda a folha, ok? Até ela ficar completamente escura. Vão fazendo aos poucos, vão retirando mais o pó e vão fazendo, ok? Ok? E o resultado deve ser este, mais ou menos. Esta aqui é a minha folha, eu já tenho uma folha que eu costumo usar nos meus trabalhos, ok? A folha deve ficar assim, toda ela bem preenchida. Isso aqui é pó de grafite, ou então vocês também podem usar mesmo lápis, preencher, mas desse jeito dá muito mais trabalho, ok? Então, depois de preencherem a vossa folha de decalque, vocês vão colocar a vossa folha em branco, ok? Vocês vão colocar a folha do grafite, a folha do decalque, sobre a folha em branco, ok? Vocês vão virar essa folha, vão virar para baixo. Esta parte aqui, cinza, vocês preencheram com lápis ou com pó de grafite, é que deve estar sobre a folha branca. E depois disso, vocês vão colocar a imagem de referência por cima, ok? São 3 folhas, a folha branca, a folha do decalque e a imagem de referência. Atenção, devem alinhar bem as folhas para que ela não fuja, para evitar erros de proporção, ok? E erros de alinhamento. Depois disso, vocês vão começar a tirar o esboço, ok? É muito simples. Vocês vão começar a tirar os traços principais da referência com o auxílio de um lápis, pode ser um lápis HB ou H, ok? Vocês vão tirar os traços principais. À medida que vocês forem fazendo o esboço, devem certificar-se que os traços estão a sair na folha de baixo, ok? Com cuidado, vamos olhando, temos que perceber os traços, ok? A saírem na parte de baixo. Ok.
eh, algumas pessoas não são a favor dessa técnica, ok? Porque dizem que é farsa, que não convém, que quem faz esse tipo de técnica não sabe desenhar, mas isso para mim é um autêntico disparate. Por quê? Porque desenho é uma representação gráfica. Então, só fazer o esboço não quer dizer que é um desenho, ok? É simplesmente um traço. Os esboços são simplesmente traços, ok? Então, o desenho é o acabamento do todo, é o resultado final. Nós podemos considerar representação gráfica. Então, existem vários métodos de esboço. Eu, em particular, prefiro usar este, que é um método muito rápido, me permite acertar devidamente as proporções. E é um método muito assertivo também. Podem surgir algumas dúvidas no caso de vocês sentirem a necessidade de fazerem desenhos em tamanhos maiores. Este aqui é um tamanho A4. Então, normalmente, quando eu quero desenhar, eu quero fazer um desenho no tamanho A3, eu também faço impressão no tamanho A3. Se for A2, também faço impressão no tamanho A2. E também já fiz uma folha de decalque no tamanho A2 e no tamanho A3. Então, eu não tenho esse tipo de preocupações. Simplesmente trabalho e faço o esboço. Ok? Mas quem não quiser usar esse método, pode sempre optar pelo grid. Okay? Basta vocês pesquisarem aqui no YouTube também. Podem optar pelo grid. Ou ainda pela mesa de luz, ok? Também são métodos muito bons de se usar. Então aqui, ao fazermos o decalque, a nossa preocupação está simplesmente em tirar os traços principais, ok? Da nossa referência. E quando eu digo os traços principais, é tirar os contornos, as marcações de luz e sombra, tudo que facilita o nosso trabalho para depois nós começarmos o sombreamento, ok? Por exemplo, aqui tirei o contorno. Agora vou fazer o contorno também da luz, ok? Porque isso me facilita muito depois, ao fazer o sombreamento. Eu já consigo saber os limites da luz e os limites da sombra. Então, a preocupação que vocês devem ter a partir de hoje é trabalharem também as proporções dos vossos desenhos. Já não podem ter desenhos tortos aí, com proporções erradas, ok? Porque não adianta vocês aprenderem a fazer uma boa sombra, se não souberem fazer também um esboço em condições, um esboço aceitável, ok? Então, precisam também acertar o esboço e só depois passar para a parte da sombra. O que eu vejo é muita gente a fazer sombreamento com o esboço todo errado, os traços tortos, ok? E o trabalho não fica bom, fica mal feito. Então, essa é uma aula importantíssima. Assistam quantas vezes for possível, ok? Vamos a tirar o contorno aqui dessa parte do lábio. Ok? Também não é fácil tirar o esboço desse jeito. Por quê? Porque nós precisamos ter uma boa precisão na mão, ok? Precisamos segurar o lápis devidamente, seguir corretamente as linhas, para que os traços não fiquem com ranhuras. Já estamos aqui na parte final do nosso esboço.
Então, depois disso, nós retiramos a nossa folha e os traços aparecem aqui, ok? Aparecem os traços, ok? Agora, o que é que nós fazemos? Às vezes, depois de nós terminarmos o esboço, nós teremos a necessidade de reforçar essas linhas. Por quê? Porque às vezes os traços saem muito finos, nós na hora de sombrear teremos muitas dificuldades em perceber as linhas. Então aqui nós vamos usar o método de observação. Vamos reforçar algumas linhas, ok? Para nós conseguirmos entender os contornos antes de nós passarmos para o sombreamento. Para não cometermos erros. Ok? Isso aqui é só um exemplo. Vamos reforçando algumas linhas. Aqui já começam a aparecer melhor. E fica muito mais fácil depois nós fazermos o trabalho. Nós precisamos ter noção do que nós estamos a fazer, né? Ok? Sempre que tivermos a fazer o esboço, a ideia sempre é tirar o máximo de informações possível, ok? E depois o resto nós tiramos mesmo com a observação. Vamos olhando na referência e procurando perceber onde falta, ok? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês aí tenham percebido, ok? Depois de nós reforçarmos as linhas, eles podem ficar mais ou menos assim, ok? Mais visíveis, ok? Bem, pessoal, continuando a nossa aula, depois de vocês terem visto, não é, o método de esboço que eu uso nos meus trabalhos, está na hora de nós darmos mais um outro passo, ok? Muita gente me pergunta quais são os passos necessários que é para começar com um desenho. O primeiro passo nós já vimos, que é tirar o esboço, ou seja, tirar as linhas do desenho, né, de uma forma correta, que é para evitar desenhos tortos, que é para evitar desenhos com uma proporção errada, ok? O primeiro passo nós já vimos que é fazer o esboço. Agora vamos para o segundo passo, ok? Uma coisa que nós temos que ter em mente, não é, antes de nós fazermos um desenho, não é? Nós precisamos primeiro analisar o desenho que nós vamos fazer. Conforme eu já disse, não é, num dos pilares ou num dos segredos que é para fazer um desenho realista, não é, que é a compreensão, que o desenho começa na nossa mente e depois nós só imprimimos no papel aquilo que nós desenvolvemos na nossa mente por meio da técnica e por meio da percepção ou observação. Então, vou dar um exemplo. Nós vamos fazer esse exercício aqui. Por exemplo, esse exercício ou esse desenho aqui, não é? Ele é uma taça, né? Nesse caso é uma taça muito simples de ser feita. Então, esse exercício tem vários tons. Então, nós precisamos observar esses tons. E só assim nós vamos conseguir escolher os materiais adequados. De que maneira? Por exemplo, nós aqui conseguimos observar, não é? Que aqui é um tom médio escuro. Aqui tem um brilho, tem uma luz mais acentuada, não é? Aqui um tom mais cinza, mais básico, não é? E aqui um tom escuro, aqui parece um tom escuro intenso, não é? Então, nós conseguimos identificar esses tons. Agora, o que é que nós temos que fazer? Por exemplo, isso é um exemplo, ok? Não que vocês vão usar toda hora isso, porque existem outros exercícios que são desenvolvidos que é para nos ajudar a perceber isso já logo de cara. Conforme eu expliquei na aula anterior, não é? Que os lápis têm graduações. E essas graduações é que mostram as tonalidades específicas de cada lápis. Eu expliquei que a graduação B significa black, que é um lápis mais escuro. Expliquei também que as graduações H são lápis mais duros e são lápis mais claros, ok? Então, se nós percebemos aqui, por esse círculo, não é? Começando, por exemplo, do HB, conforme eu expliquei na aula anterior, começando do HB, nós sabemos que esse tom aqui é um tom médio escuro, ok?
aqui é um tom mais escuro, e consoante vai avançando, ok? Consoante vai aumentando o número de B nos lápis, ele vai ficando mais escuro. Por isso é que nós chegamos aqui no 9B e nós conseguimos ver que aqui está mais escuro. E a mesma coisa acontece aqui. Quando nós chegamos no H, nós vemos uma graduação um pouquinho mais clara, 2H mais claro, e ele vai ficando mais claro assim sucessivamente. Quando nós chegamos aqui no 9H, nós conseguimos ver que é um tom bem mais claro mesmo. Ok? Então é dessa forma. Por exemplo, o que é que nós temos que ter em mente? Vou dar um exemplo aqui muito simples. Não é? Nós temos aqui o nosso desenho, não é? Temos aqui o nosso desenho e temos aqui a nossa folha de graduação. Vou abrir mais a imagem que é para vocês conseguirem identificar melhor. Não é? Nós conseguimos identificar melhor. Por exemplo, nós aqui conseguimos entender que tem alguns tons que estão presentes nessa escala que se encontram aqui no nosso desenho. Ok? Então, com isso, o que é que nós temos que ter em mente? Os lápis que nós vamos escolher vai ser em função sempre da nossa referência. Ok? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Nós aqui conseguimos ver que aqui é um tom bem claro. Conseguimos ver que aqui é um tom bem claro. E esse tom está próximo dessas graduações. Com certeza está próximo dessas graduações e mais próximo dessa. Essa aqui, por exemplo. Não é? Se eu pegar e escolher um lápis de tonalidade HB, que é para fazer um tom muito claro como esse, que é possível, mas não, vou dar um outro exemplo. Se eu escolher uma gradação 9B, que é um tom muito escuro, para fazer um tom claro, qual é o resultado que eu terei? Com certeza vou ter um resultado errado, com certeza vou ter um tom, uma tonalidade errada. Então é isso que nós temos que ser capazes de perceber, ok? Sempre que vocês forem fazer um desenho, analisem primeiro a referência, analisem os tons que vocês conseguem interpretar nessa referência, e depois vocês vão escolher o lápis, né, ou a tonalidade que vocês vão usar de acordo à referência. Não adianta vocês usarem uma tonalidade escura em um desenho com tons claros, o resultado não vai estar bem feito. No mesmo caso acontece, por exemplo, com pessoas que têm medo de escurecer um desenho, que não conseguem escurecer um desenho em condições. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas não conseguem interpretar a tonalidade que vem no desenho e não só escolhem um material errado a se usar num determinado desenho, ok? Então, até aqui espero que vocês tenham entendido esse exemplo, ok? Outra coisa que é muito importante, isso aqui já não é útil, é vocês entenderem, não é, de onde vem a luz do nosso desenho. Quando eu falo da luz, eu falo do brilho, eu falo do foco luminoso, ok? Eu falo do que dá origem à sombra. O que é a nossa sombra? A sombra, nesse caso, é o resultado da relação entre a luz que rebate num corpo e um objeto, ok? Quando uma luz incide sobre um objeto, ele vai sempre resultar numa sombra. Então, em desenhos realistas, nós praticamente não inventamos a luz, ou nós não criamos a luz. Nós simplesmente tentamos trabalhar as sombras em função da luz, ok? É isso que vocês têm que perceber. Agora, nós vamos começar esse nosso exercício, esse nosso desenho aqui, ok? E vocês vão dar conta que é possível fazer um desenho sem esfumar. Nesse caso, este exemplo aqui, a nossa referência foi esfumada, mas eu, no meu caso, não vou usar material de esfumar, ok? Quando eu falo de esfumar, para aqueles que são mais leigos nessa matéria, aqueles que não têm conhecimento ainda sobre isso, quando eu falo de esfumar, eu falo de suavizar o desenho. Falo de deixar o desenho com um acabamento mais liso, mais sofisticado. Por exemplo, tem pessoas, não sei se vocês já viram, depois de fazerem a sombra, não é? Num desenho, elas pegam ou usam a mão. Isso aqui chama-se esfumar. Isso aqui chama-se esfumar, ou seja, deixar o acabamento, os traços do lápis bem mais suaves. Mas no nosso caso nós não podemos utilizar as mãos, porque as mãos às vezes têm gordura, a mão transpira, não é? Então pode prejudicar o acabamento do nosso trabalho. Existem materiais adequados para isso que eu vou mostrar na próxima aula, ok? Então nós vamos começar aqui o nosso desenho, muito simples, ok? Nosso copo. Os materiais que eu vou usar são um lápis HB, um lápis 3B, né? E vou usar também um lápis B e HB da Faber-Castell, ok? Se vocês aí em casa tiverem um lápis HB, um lápis B e um 2B, acho que vocês já conseguem usar. Mesmo com lápis HB, mas desde que vocês saibam trabalhar as graduações de forma correta, vocês vão conseguir também fazer esse exercício comigo, ok? Então, nós vamos começar esse exercício muito simples. Espero que vocês prestem atenção. Muito bem. Aqui eu vou começar nessa parte escura, ok? Com o lápis HB. Notem que eu procuro fazer o sombreamento com calma e atenção, ok?
procurando sempre olhar na minha referência. E lembrem do que eu falei sobre o sombreamento, que é o preenchimento dos espaços entre as linhas, não é? De forma homogênea e suave. Então é isso que nós estamos a tentar fazer aqui. Eu disse que podemos fazer o sombreamento de várias maneiras, não é? De forma oblíqua, circular, desde que não apareçam muitos riscos, não é? Indesejáveis. Então eu aqui posso fazer isso, mas desde que eu não deixe assim. Porque tem pessoas que fazem isso e depois acabam por deixar assim. Isso, só que isso não está bem acabado, não está bem feito. Então eu preciso fechar essas linhas de modo a ficar bem homogêneo, ok? Aqui certamente que eu estou a usar um pouquinho de mais força na minha mão, não é? E para fazer esse tom mais escuro. Até creio que esse exercício só com um lápis até pode ser feito, desde que seja uma graduação original, HB, ok? Por exemplo, isso aqui é HB da marca Schulfine. E ele é um HB bem escuro mesmo. Notem que aqui tinha riscos, não é? Agora olha como é que está a ficar. Está a ficar homogêneo, estou a preencher devidamente. A ideia desse exercício é fazermos um sombreamento sem precisar de materiais de esfumar. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. O sombreamento é feito simplesmente com lápis, ok? O esfuminho, o pincel, o cotonete são materiais simplesmente de acabamento, são materiais de esfumar. Nós temos que ser capazes de fazer um sombreamento simplesmente com lápis. Não que isso seja obrigatório, mas para quem está a iniciar nos desenhos realistas, não é? Precisa ter essa noção, precisa ter essa compreensão, porque muita gente quando conhece o esfuminho, quando conhece esses materiais de esfumar, fica viciada em usar. Fica mesmo viciada em usar. Vou aproximar mais aqui para vocês verem, ok? Fica viciada em usar esses materiais e acaba fazendo um sombreamento meia boca, um sombreamento péssimo. Simplesmente dependendo, achando que o esfuminho é que vai deixar o sombreamento liso. Não. Ao fazermos o sombreamento, nós devemos ser capazes já de deixar o sombreamento só com o lápis bem fechado, ok? Notem que aqui eu estou a trabalhar com paciência. Eu não peguei simplesmente e fiz um tom qualquer e acabou, não. Temos que trabalhar com paciência. E agora, para quem tem medo de escurecer o desenho, não é? Eu aconselho sempre a trabalhar com a referência assim, bem próximo da imagem ou do exercício que a pessoa está a fazer. Precisam colocar a referência lado a lado com o desenho. Por quê? Porque assim fica muito mais próximo. E outra dica até que eu vos aconselho é aprenderem a usar o desenho, aprenderem, não é? A olhar o desenho de longe, a uma pequena e média distância. Quando vocês estiverem sentados ao desenhar, não é? Muitas vezes o nosso cérebro entende as coisas de maneira errada. Então é sempre bom levantar, dar uns 5 passos para trás e tentar observar o desenho de longe, que é para conseguirem medir até que ponto ele está a ficar escuro ou não. E vocês também podem fazer uma outra coisa, tirar fotografia do desenho e da referência. Isso vai vos ajudar muito a perceber os vossos erros. E nós vamos dar sequência aqui no nosso exercício, ok? Notem que mesmo fazendo esse sombreamento assim na oblíqua, não é? Eu procuro sempre deixar os espaços entre as linhas bem fechados, ok? Aconselha-se sempre a trabalhar com a ponta do lápis bem afiada. Por quê? Porque vai nos ajudar a ter um acabamento ou um sombreamento bem mais suave, ok? Já com a ponta gasta, fica muito mais difícil o lápis penetrar corretamente sobre as fibras do papel. Para esse desenho que eu estou a fazer, estamos a fazer juntos, eu estou a usar
papel normal, ok? Papel normal, folha 4, aqueles papéis de impressão. Não sei se vocês, ontem quem assistiu a aula já sabe que os papéis têm características, não é? Então, conforme eu disse ontem, não é? Sobre a luz, eu expliquei que degradê é fazer a passagem de um tom para o outro. E à medida que a nossa sombra vai se aproximar da luz, ele vai fazer o quê? Vai perder a intensidade. Então é isso que nós temos que tentar fazer aqui. À medida que a nossa sombra vai se aproximando dessa parte de luz, tem que perder a intensidade. Notem que aqui está mais escuro, é uma zona de profundidade, mas aqui está mais claro, que é uma zona de volume, ok? Então é isso que nós temos que tentar fazer. Às vezes não é tão simples assim, mas temos que ser capazes, né? Até aqui não mudei de lápis, ok? Continuo a usar o mesmo lápis. Vou fazer o sombreamento primeiro nessa parte aqui. Eu gosto sempre de partir dos tons mais escuros, que é para depois conseguir buscar os tons mais claros, porque fica muito mais fácil sair de uma tonalidade escura para mais clara do que da clara para escura. Vamos correr o risco de acabar por escurecer demais o tom claro. E também isso é uma ótima forma de nós conseguirmos controlar o contraste, ok? O esboço desse desenho, volto a repetir, eu fiz usando decalque, é o método que eu uso, que eu já mostrei no início dessa aula. Okay? Quem não entendeu, volta a assistir essa aula. Trazer mais para aqui, para vocês verem bem. Pessoal, muita gente cobraria só por causa desse vídeo, ok? Só por causa dessa aula. Isso são coisas que muita gente não explica e não ensina corretamente. Mas aqui comigo vocês vão aprender. Então, vocês conseguem notar que eu aqui já procuro diminuir a intensidade. Estou a procurar diminuir a intensidade da minha mão, não é? Ou a força, que é para não correr o risco de escurecer demais. Às vezes a mão parece um pouquinho pesada, mas eu procuro deixar bem mais leve mesmo, que é para não correr o risco de escurecer demais ou de estragar o meu desenho, ok? E para escurecer um desenho vocês não precisam apertar logo o lápis, não precisam escurecer logo de uma única vez, escureçam por camadas. Coloca uma base, depois vai colocando outra, outra, e assim sucessivamente, até atingir a tonalidade que vocês querem. Vamos continuando aqui. Pessoal, no dia 26, depois da nossa última aula, ok? Eu vou abrir as inscrições para o meu curso online, onde eu darei um acompanhamento personalizado para quem deseja evoluir, para quem deseja aprender a desenhar profissionalmente, ok? Para quem já está cansado de fazer desenhos que não o agradam, para quem está insatisfeito com seus resultados e não consegue ter um desenho realista, para quem quer melhorar a nível de sombreamento, porque isso aqui que eu estou a vos dar é só início. Dentro do meu curso tem várias aulas relacionadas a isso, que é impossível ninguém aprender, é impossível você não aprender, ok? Então fiquem atentos, que é para não perderem. Farei uma promoção incrível,
para as pessoas que participarem, ok? Mas só vai receber essa oferta especial quem participar nas 3 aulas, ok? Então vocês precisam assistir todas as aulas e ficarem até o final. Notem que nós já fizemos essa parte, agora nós vamos começar a fazer o degradê, ok? Mais para a zona de luz. Agora essa é a parte mais difícil, mas a gente vai fazer mesmo assim. Aqui nós vamos começar a arrastar o tom mais escuro para dentro, ok? Procurando deixar minha mão bem mais suave. Eu até poderia mudar de lápis, porque esse lápis é um pouquinho mais escuro em relação aos da Faber-Castell, que tem um tom bem mais suave, mas vou permanecer com esse lápis. Se eu quiser mudar, depois eu aviso. Então aqui eu vou começar a fazer o sombreamento. De forma circular. Também isso ajuda bastante a controlar o peso da mão. Vou procurar deixar a mão bem mais leve à medida que eu me aproximo da zona de luz, ok? Não é nada fácil, mas também não é impossível fazer isso. Notem que para fazer um sombreamento sem esfumar, vocês precisam realmente preencher devidamente os espaços entre as linhas, que é para o sombreamento ficar realmente suave e liso, para dar aquele efeito como se a gente tivesse esfumado, mas no entanto não. Precisam cruzar os traços, precisam trabalhar por camadas de suavidade, ok? Agora eu vou puxar o tom nesse lado, ok? Às vezes os nossos lápis de desenho também, eles têm uma pequena pigmentação, ok? O grafite principalmente tem às vezes alguns resíduos dentro do próprio lápis, que às vezes deixa assim algumas manchinhas no sombreamento que não são nada agradáveis. Mas não precisam ficar com medo disso, ok? Isso é muito normal, é próprio do lápis. Simplesmente tentem tirar vantagem disso. Estamos a tentar fechar aqui. Conforme eu disse, à medida que vamos nos aproximando da luz, nós vamos diminuir a intensidade, não é? Aqui eu deixo a minha mão bem mais leve, bem leve mesmo, que é para não correr o risco de escurecer demais. Se a gente tivesse a usar esfuminhos ou guardanapo, materiais de esfumar, claro, seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil porque a gente ia usar esses materiais que é para espalhar rapidamente o grafite, não é? Mas não é o nosso caso. Então nós aqui estamos a fechar toda essa parte aos poucos mesmo. Por isso é que é necessário ativar a memória muscular. Quanto mais vocês praticarem o degradê, praticarem o sombreamento, vocês vão ganhar mais domínio da vossa mão. Porque é isso que é importante, vocês dominarem os movimentos que a vossa mão é capaz de fazer. Ok? Tenho certeza que vocês nunca ouviram falar disso. Claro, já ouviram falar através de mim, na aula que eu dei, a primeira aula. Mas muita gente não fala sobre isso, as pessoas nem sabem sobre isso. Eu sou apaixonado pelas neurociências, ok?
A neurociência é a ciência que estuda o nosso cérebro, que estuda o funcionamento do nosso cérebro, como é que o nosso cérebro se comporta, né? Por que algumas coisas acontecem. Então é basicamente isso. Por exemplo, através da neurociência nós sabemos que o nosso cérebro é dividido também em três partes, que temos o sistema límbico, que é a nossa parte emocional, que é a nossa parte muitas vezes que toma decisões, não é? Temos também o cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro mais primitivo, que é a nossa parte do cérebro que é mais mecânico, não é? Que é mais focado em reprodução, alimentação, ok? Se a gente às vezes quer se reproduzir, sente vontade de comer, de se alimentar, é graças ao sistema primitivo. E temos o nosso lado racional, que é responsável pela aprendizagem. Se a gente aprende, sabe ler, sabe escrever, sabe entender as coisas, é graças a isso, que também chama-se neocórtex. Então vocês conseguem ver que à medida que nós vamos nos aproximando daqui, não é? Ele já vai ficando mais parecido com esse exercício. Então a gente vai continuar, não é? É mesmo com muita paciência que vocês precisam fazer isso. Sem paciência, vocês não chegam lá. Ok? Paciência e técnica. Técnica também, ok? Não achem que só paciência vai ajudar vocês, não. Precisam mesmo também de técnica. Vocês estão a ver que eu estou a fazer várias camadas, uma por cima da outra, né? De uma forma bem suave, que é para conseguir atingir essa tonalidade aqui mais cinza ou mais clara, não é? Sem prejudicar a nossa imagem, o nosso desenho. Então, até aqui não usamos nenhum material de esfumar, só usei mesmo o lápis. Por isso é que é importante vocês dominarem o sombreamento só com lápis, ok? À medida que vocês vão escurecendo, vão fazendo o sombreamento, algumas partes vão ser necessárias escurecer novamente, ok? Passar mais camadas, que é para conseguirmos destacar melhor a luz, o brilho. Pessoal, assistam essa aula do início ao fim, ok? Não avancem a aula, porque senão vocês não vão entender. Tem sempre uma coisa que eu vou falar que vai fazer muito mais sentido, ok? Estamos a seguir nesse exercício que é para alcançarmos o tom que nós pretendemos, ok? Notem que eu aqui não estou a tentar inventar nada. Simplesmente estou a tentar seguir a minha referência, o que é o mais importante, ok? Então, estamos quase a terminar pelo menos essa parte de cima, que é a mais importante. A parte de baixo também, mas acho que essa parte de cima é mais relevante. A parte que dá mais trabalho ao fazer. Então aqui vou escurecendo mais, vou colocando mais camada, visto que nós não vamos usar materiais de esfumar, que é para tirar vantagem. Então não vamos precisar reforçar mais com lápis, ok? Para tentar criar mesmo profundidade e conseguirmos destacar o volume do nosso copo. A ideia é tirar o máximo de informações que a nossa referência nos dá, ok? Então, estamos a chegar ao nosso objetivo, ainda falta um pouquinho. Não é nada fácil também. Estou aqui a sofrer. Mas é possível, isso acontece. É possível porque eu já domino o sombreamento, ok? Eu já tenho o mesmo domínio do sombreamento. Eu já sei que para fazer um tom claro eu preciso deixar minha mão bem mais leve. Evitar que o lápis
bata com muita força sobre o papel, ou toque com muita força sobre o papel. Eu já sei tudo isso. Então, às vezes é desafiador sim, mas consigo fazer sempre. Em todos os desenhos temos sempre desafio, ok? Porque cada desenho é único. Okay? Tem sempre um aprendizado que nós vamos tirar, tem sempre uma nova lição que a gente vai tirar. Tem sempre uma coisa nova que a gente vai aprender. Por exemplo, quando eu fiz esse desenho também faz parte da aula do meu curso, ok? Onde eu explico como usar os materiais de esfumar também, nesse exercício. Quando eu fiz esse exercício usando os materiais de esfumar foi muito mais fácil. Foi muito mais fácil por quê? Porque, né, ao esfumar eu consigo espalhar o grafite rapidamente. Né? Já com lápis, só com lápis, é mais desafiador. Tenho que fazer as transições com lápis só também, não é? Sem contar com a ajuda dos materiais de esfumar. Então, vocês conseguem ver como é que o exercício vai ficar, não é? Ele pode não ficar perfeito, mas é importante ele ficar bem feito, ok? Bem feito. Então, dentro do meu curso existem vários exercícios, ok? Vários exercícios que é para vocês dominarem o sombreamento. Só um exercício não basta. A gente passa mesmo por um processo de aprendizagem denso, realmente denso, que traz mudanças na maneira de olhar, na maneira de perceber as coisas. Por exemplo, eu gosto de usar sempre essa analogia. Quando nós começamos a estudar pela primeira vez, não é? Aos 5, 6 anos de idade, a gente foi à escola e a gente recebia também exercícios, mesmo para nós aprendermos a escrever, não é? A gente recebeu vários exercícios, aprendemos as vogais, aprendemos o alfabeto, aprendemos a formar as consoantes, os sons, aprendemos a escrever o nosso nome, certo? E tinha aí um professor que nos dizia, olha, aqui está certo, aqui não está. Aprendemos a escrever o nosso nome e depois aprendemos a escrever as palavras, as primeiras palavras, não é? Se a gente fosse à escola simplesmente que é para aprender os nossos nomes, ficaríamos muito limitados. A gente hoje simplesmente ia saber escrever o nosso nome. E existem pessoas assim no mundo, existem pessoas que só sabem escrever o nome delas hoje, não sabem escrever uma outra coisa. Por quê? Porque só aprenderam mesmo isso, mas o processo de aprendizagem não é assim. Okay? É a mesma coisa que eu uso no meu curso. Nós passamos por um processo, nós vamos mesmo desde o básico e nós vamos avançando até a pessoa ser capaz de conseguir fazer um desenho realista, completo. Mas existe um processo, é isso que eu quero que vocês entendam. O processo existe. Nada é da noite para o dia, ok? Nada. Eu também passei por esse processo, não foi fácil. Não foi fácil, mas com persistência, dedicação e acompanhamento de um especialista que estava ali de olho em mim, que dizia, não, aqui tens que melhorar. Isso me ajudou muito. Eu também aprendi tudo online, conforme eu já contei na aula, okay? Na primeira aula. Aprendi de forma online. Então também não há desculpas de que online não vou entender, não. Isso é mentira. Você e eu temos cérebro. Okay? O método que eu ensino é mesmo focado em ativar o lado direito do cérebro. Eu tenho exercícios específicos que ajudam a destravar essa parte do teu cérebro que está bloqueada. Okay? Tem exercícios específicos mesmo. Aqui vou virar um pouquinho. Notem que o nosso sombreamento está suave, ok? Mas está diferente daqui por quê? Porque aqui foi esfumado. Aqui foi esfumado, aqui vocês sentem que está mais liso, mas aqui nós vemos aquela porosidade do lápis. Mas no entanto o sombreamento está suave, ok? Está aceitável. Não temos aquele acabamento pesado de um sombreamento mal feito. Não temos isso aqui. O sombreamento pode estar meio rústico, claro, porque não usamos materiais de esfumar, não é? Mas o sombreamento está bem feito. E é isso que nós precisamos ter em conta, ok? Essa aula mesmo é longa, manos.
só terem paciência de assistir, ok? Quem quiser avançar, o risco é dele. Então, mas eu aconselho mesmo a assistir com paciência, prestar atenção, assistam isso, entendam, porque isso mesmo é que vai fazer diferença. Muita gente acaba por desistir porque não está preparado psicologicamente, ok? Às vezes não é falta de talento, porque mesmo não tendo talento, tem pessoas que conseguem aprender. Eu já recebi pessoas que não sabiam desenhar nada, começaram mesmo do zero e hoje estão aí, são excelentes profissionais, já ganham dinheiro fazendo desenhos para outras pessoas. O que eu mais detesto nesse mundo é ver pessoas que desistem do seu talento, principalmente relacionado à arte, com medo, por causa de algumas programações limitadoras que a gente recebe desde a infância, coisas que limitam a nossa mente. Isso nos faz abrir mão daquilo que nós amamos, nos tornarmos escravos do sistema e simplesmente viver fazendo a coisa que as outras pessoas nos mandam, ok? Não há nada pior do que ser escada que é para o negócio dos outros avançar na vida. Não. Você também tem sonhos, mano. Investe no teu sonho, na tua arte. Trabalhe com aquilo que você ama. Não está a dizer que você não pode ter um emprego. Você pode ter um emprego, sim. Você pode ter um emprego, mas usa o teu emprego que é para investir na tua arte, que é para melhorar, que é para comprar formações, cursos, que é para você se tornar mais especialista possível. E daqui a alguns anos você vai notar que valeu a pena ter começado hoje. Amanhã você vai sentir que não. És profissional. Por exemplo, eu contei que eu reprovei na universidade. Depois eu terminei o terceiro ano, não é? Comecei a estudar à noite. Não terminei a licenciatura. Mas aquilo que eu aprendi na universidade, para mim, praticamente não faz diferença. Porque eu já estava apaixonado pelos desenhos e preferia investir aqui nisso. Por isso eu dei no duro que é para aprender. E hoje eu sou mais feliz e realizado. Muita gente está no curso errado ou procura simplesmente fazer uma outra formação por causa do dinheiro, porque foram limitados pelas pessoas a dizer que a arte não dá dinheiro, que isso não tem futuro aqui no nosso país, que no nosso país não dá para viver. Dá sim para viver, mas não conheço pessoas que vieram do zero, que vieram mesmo de baixo, pessoas que não tinham nada e foram ganhando dinheiro com a arte, ok? Desculpem o barulho das notificações, já. Então, essa aqui é a parte que nós já fizemos, né? Se conseguem sentir que o sombreamento está bem suave, ok? Podemos usar borracha, que é para ajudar a melhorar o nosso brilho, mas vou usar simplesmente depois. Vou fazer essa parte aqui de baixo, ok? E aqui nós vamos usar o mesmo princípio, né? Vamos escurecer e quando nos aproximarmos da luz vamos deixar o sombreamento mais suave. A regra não muda, é basicamente a mesma coisa. Só muda talvez o formato, a região, ok? Antes fazer esse tipo de exercício era muito difícil para mim, porque eu não sabia nada sobre sombreamento, não sabia nada mesmo. Eu achava que era só pegar o lápis, tentar pintar e nada. Só que sombreamento mesmo, o sombreamento é que faz o desenho ficar realista, mano. Sombreamento, luz, sombra, contraste, profundidade, volume, textura, tudo isso feito da maneira correta é que deixa o desenho realmente realista, é que deixa o desenho expressivo. Muita gente pensa que é o material que faz milagre. Não, mano. Você pode ter o melhor material do mundo. Se você não tiver conhecimento, você não vai conseguir ter bons resultados.
É como dar um carro de Fórmula 1 é alguém que não sabe conduzir. É, o carro, é um dos carros mais rápidos do mundo, se posso assim dizer, que é o veículo mais rápido do mundo, né, terrestre, mais rápido do mundo. Mas se a pessoa não sabe conduzir, e por exemplo um piloto de Fórmula 1 conduzir um Starlet, o piloto de Fórmula 1 vai conseguir ganhar essa pessoa, se for numa competição. Por quê? Porque o piloto de Fórmula 1 tem conhecimento sobre condução, sabe conduzir, e até porque tem experiência em carros mais rápidos. E já passou por carros mais lentos também. E já você, que está com o carro mais rápido do mundo, mas sem conhecimento, você vai ficar perdido, vai fazer acidente, vai morrer. Então, conhecimento é a arma, ok? Se vocês querem evoluir, apliquem os 3 princípios, os 3 segredos, os 3 pilares que eu disse. A compreensão, ok? Compreendam realmente o que vocês estão a fazer, desenvolvam a vossa percepção e observação, a compreensão da técnica, percebam como fazer as coisas tecnicamente, desenvolvam a parte prática, que é a memória muscular. Cada vez que vocês praticarem, okay, isso vai ficar registrado no vosso cérebro, os movimentos, vai ficar registrado a intensidade que vocês devem usar para fazer um determinado tom, tudo isso no cérebro vai registrar. À medida que vocês forem praticando, vocês vão fazer desenhos melhores e vão conhecer os materiais também. Okay? Vão saber que não, para fazer um tom desse eu preciso usar um lápis 4B, para fazer um tom escuro intenso eu preciso usar um lápis 8B. Okay? Para fazer um tom claro eu preciso usar um lápis H. Para suavizar melhor eu preciso usar o cotonete. Okay? Vocês vão trabalhar com os materiais, vocês já vão saber como usar os materiais adequadamente. Vocês conseguem ver aqui? Aqui. Estamos quase na reta final do nosso exercício, ok? Por incrível que pareça, eu mostrei os 3 lápis que nós poderíamos usar, o 3B, HB, não é? Faber-Castell H e o lápis HB. Mas nesse exercício eu só estou a usar mesmo o HB, ok? Então só estou a usar o HB. Por quê? Porque só com o HB para conseguir atingir os tons que nós precisamos. Tanto os tons escuros como tons claros. Vocês conseguem ver o que é o processo, né? À medida que nós nos aproximamos aqui da luz, nós precisamos deixar o sombreamento bem mais suave. Precisamos diminuir a intensidade. Vamos deixar mais leve. Fazendo um tom bem mais leve também, bem suave. Ok? Procura não escurecer muito. Ok? Agora essa parte aqui, não é? Essa parte aqui, eu vou pegar a ponta do lápis, não é? Com muita precisão, eu aperto, vou seguindo esse traço, e vou escurecendo para criar essa semi-base aqui, né? Não tem que ir com a ponta do lápis, ok? Com precisão aqui, vocês vão riscando. Ok? E agora eu posso dar continuidade. Notem que ele também tem uma pequena luz aí, então também preciso destacar ou ter atenção nisso, ok? Essa pequena luz aqui, ok? Aqui. Então preciso também destacar essa parte. E como eu vou destacar? Já fiz a parte escura, agora eu vou descer aqui fazendo a minha sombra.
E usando a mesma técnica, quando eu me aproximar dessa zona de luz, vou diminuir a intensidade. Ok? Vamos descendo aqui, ok? Preciso fechar mais aqui, ok? Vou baixando, fazendo a sombra. Tenho que estreitar essa parte aqui do brilho. Esse é o nosso desafio, ok? Fazer o sombreamento sem chumar. Eu peço que vocês aí exercitem isso, ok? Exercitem isso e enviem para o grupo de avaliação. Onde vocês vão ser avaliados. É para verem se realmente vão entender a técnica. Não basta apenas assistir a aula, ok? Só assistir não basta. Se só assistir a aula desse ajudasse as pessoas a desenhar, teria muitos bons desenhadores por aí. Eu já fiquei vários meses e meses assistindo aula no YouTube, no entanto não estava a evoluir. Né? Porque só assistia, não praticava corretamente. Agora aqui, vocês conseguem ver que eu vou fazer um pequeno degradê para cima. Depois dessa parte escura, fazer um pequeno degradê. Um sombreamento bem mais leve e vou descer aqui também. E vou tentar deixar essa parte branca ou um tom cinza, que é para destacar esse volume. Que é esse aqui. A nossa referência está mais escura, não é porque eu usei outros materiais de esfumar como um pincel, que é para ajudar a intensificar os tons. Mas, no entanto, o exercício que nós estamos a fazer também não está a ficar sem contraste, ok? Quando eu falo de contraste, eu falo de intensificação dos tons. Falo de intensificar os tons da maneira correta, que é para dizer não ficar branco, não ficar pálido, não ficar opaco. Ok? Não ficar como se estivesse a perder brilho. Ou como se fosse um desenho que está a perder tinta, alguma coisa assim parecida. Ok? Falta pouco para terminarmos o nosso exercício, mas por aí uns 10 minutos acho que já conseguimos fechar isso. Ok? Notem que aqui nós estamos a trabalhar muito mais com a ponta do lápis. Por isso é que eu disse, precisam afiar o lápis, precisam trabalhar com os lápis bem afiados. Ok? Eu uso uma fia de manivela. Essa aqui, ok? Mas quem não tiver pode usar lâmina, x-ato, aqueles afios normais também, desde que a ponta fique afiada, é mais importante. Okay? Tenho várias surpresas para vocês, ok? Dentro do curso.
Para quem fizer o meu curso vai receber vários bônus, ok? Ok? Estamos próximo de terminar o nosso exercício. Agora, vou fazer essa parte. Aqui também preciso apertar o lápis. E tem um tom escuro, como se fosse uma sombra projetada, ok? Quando eu falo de sombra projetada, eu falo de uma sombra que rebate sobre o nosso plano, ok? Ou muitas vezes, sim, sobre o nosso plano mesmo, projetada. A própria é aquela que rebate no próprio objeto. Então aqui também vou escurecer. Vou escurecer. Estou a usar o mesmo lápis HB, simplesmente apertando mais a ponta do lápis, não é? Ok? Agora vou preencher muito mais rápido aqui. Aqui a gente está fazendo só a nossa base. A gente vai escurecer. Vai preencher aqui rapidamente isso. Ok? Praticamente o nosso exercício está pronto. Simplesmente usando lápis. Lápis e papel. Não usei borracha ainda. Posso usar, que é para evidenciar alguns brilhos, mas creio que não vai ser preciso. Porque muitas vezes nós a fazemos um desenho, nós também podemos tirar vantagem do branco do próprio papel. Em vez de usar borracha, não é? Podemos simplesmente deixar aquela parte branca mesmo já do papel e preencher simplesmente ao redor das sombras. Ok? Sombreamento sem esfumar, sem usar materiais de acabamento. Quando eu falo sem esfumar, não sei se essa analogia vai fazer sentido, mas é como se um pedreiro tivesse a rebocar uma parede sem usar talocha, sem usar, por exemplo, esponja ou esfrovite que é para alisar. Simplesmente ele vai rebocando no preenchimento da massa, vai atirando a massa de uma forma a deixar já a parede lisa. Tá vendo? Não sei se isso é possível, não sei alguém se aí alguém é pedreiro, se é possível fazer isso, mas é basicamente isso, ok? Então aqui vamos puxando a nossa sombra e destacar o nosso brilho também nessa parte.
praticamente 1 hora de exercício, ok? Mas acredito eu que foi um exercício muito bem feito, um exercício muito simples também, ok? Não ignorem por parecer simples, mas é básico, algo que vocês precisam dominar, que é para dominar as coisas mais complexas, ok? Aqui podemos reforçar nossa sombra aqui. Não é? Ele vai ficar mais ou menos assim. Aqui eu posso melhorar, ok? Ok? Esse é o nosso exercício. Sombreamento sem esfumar. Espero que vocês aí tenham entendido e tenham gostado desse exercício, ok? Não subestimem a parte básica, manos. Se vocês querem evoluir, entendam que existe um processo de aprendizado. Existem níveis que vocês antes devem fazer e devem respeitar, que é para dominarem o básico, que é para conseguirem fazer as coisas mais complexas. Se você subestima esse exercício, eu te desafio, por isso é que o nome do nosso desafio ou do nosso evento é Desafio do Sombreamento Sem Esfumar. Eu te desafio a fazer esse exercício sem esfumar. Já que você diz que é muito fácil e parece muito simples, então tenta fazer isso. Eu sei que muita gente aí em casa vai pensar, ele podia mostrar um outro exercício, uma outra coisa, esperava ver uma outra coisa, mas isso é o exercício perfeito que é para ti. Por quê? Porque o bom professor é aquele que dá o que o aluno precisa, não o que o aluno quer aprender, ok? Então, eu estou a te dar aquilo que você precisa, que é para começar a construir a tua percepção de sombra, que é para você começar a desenvolver o domínio do peso da tua mão, ok? Eu estou a te dar aquilo que você necessita, aquilo que você realmente precisa, que é para você evoluir, ok? Então, não subestimem o básico, ok? Aprendam o básico, que é para vocês dominarem as coisas mais avançadas. Até já, a nossa última aula será na sexta-feira, não é? E eu vou mostrar como fazer um óleo realista, uma aula muito, muito top mesmo. Aí nós vamos usar os materiais de esfumar, espero que vocês estejam presentes também nessa aula e até já.